Os irmãos e irmãs, novamente estamos juntos para discutirmos os assuntos que nos interessam. Nós estamos conversando sobre a obra A Física do Espírito, um trabalho literário que pretende fazer uma interpretação da física moderna e da cosmologia numa visão espiritualista embasada nas revelações de Pietro Baldi. E hoje nós vamos estar conversando sobre o último capítulo da nossa obra, intitulado Ressurreição Cósmica. Nós já estamos discutindo este trabalho já há quase 2 anos, iniciamos em abril de 2021, e faltam-nos apenas 2 encontros para nós encerrarmos o nosso estudo. O próximo será dia 18 de janeiro de 2023, nós vamos discutir visão transcendente, que é uma súmula de todo o nosso trabalho, onde fazemos uma síntese conceitual de todas as ideias que nós perpassamos. E terminamos a obra praticamente, mas nós teremos mais um encontro para conversarmos sobre o adendo matemático, que é um ensaio, apenas um ensaio de interpretação espiritualista de algumas famosas fórmulas da física moderna. Tentamos extrair alguns conhecimentos transcendentes dessa linguagem matemática, que é a linguagem da lei de Deus. E terminaremos com o nosso Cântico das Leis, que é o nosso momento de louvor e de agradecimento ao nosso Pai por amparar-nos à existência com as suas leis magnânimas, que nos permitem a vida em meio ao emaranhado físico, ao tormento do espaço e do tempo, para que nós possamos voltar para casa. Então, com esse Cântico das Leis, nosso momento de louvor, nós estaremos encerrando a obra no mês, então, de fevereiro. Assim esperamos. Nós vamos hoje ao nosso capítulo final, onde nós chegamos a um dos tópicos que mais nos importa conhecer, que mais nos importa saber. Vamos falar da nossa ressurreição, da ressurreição do nosso universo. Chamamos, então, ressurreição cósmica. Por que é o que mais nos importa saber? Porque é o nosso telefinalismo, é o nosso destino final, que é o significado desta palavra. Então, é para onde nós aportaremos, é para onde estamos afanosamente caminhando, é para onde corremos, é para onde os nossos seres espirituais, genuínos filhos de Deus, almejam retornar à casa paterna. Para muitos, isso parece um assunto irrelevante, para outros, se é que isso existe, está num horizonte extremamente distante, daqui a milhões, bilhões, bilhões de anos, quiçá. Então, é um assunto que parece não me importar. Para outros, é uma balela, não se pode falar em ressurreição, porque isso é algo que a ciência não admite. É um mito cristão, um mito religioso. Ouvimos falar de ressurreição no fundamentalismo cristão, os nossos irmãos evangélicos, sobretudo. Estou sempre propalando esta palavra, a ressurreição, e nós passamos distantes, desinteressados deste assunto que não nos parece dizer nada a respeito. Será que é assim mesmo? Pois nós precisamos mudar os nossos conceitos sobre a ressurreição.
Nós precisamos trazer à baila, precisamos tirar a poeira dos séculos que se depositou sobre essas ilações perdidas hoje, né? Detidas os templos de pedras, em que os indivíduos, de modo geral, acreditam nisso aos domingos, quando vão à missa, né? Ou aos seus templos cristãos religiosos, mas segunda a sábado é um assunto irrelevante. Nossas mentes se tornaram impermeáveis a este tema fundamental das nossas vidas e do universo. Então, nós precisamos, amigos, sim, abrir os nossos olhos, analisar o assunto, voltar a nos interessarmos por ele. E nós estamos aqui trazendo ele à baila, unido a temas da ciência, da física quântica, da cosmologia. Vejam só, parece algo que, né, uma coisa não se coaduna com outra, mas muito pelo contrário, nós achamos que não. Nós achamos que todas as leis universais convergem para a ressurreição cósmica. Então, vamos analisar um pouco o tema. Temos certeza de que estamos diante de algo extraordinário, que tem uma importância cósmica, algo que vai transformar radicalmente as nossas vidas e o nosso ser. A palavra vem do latim resurrectio, e, ao pé da letra, significa retornar à vida, ressurgir, surgir outra vez. Mas na seita cristã, nas seitas cristãs, a ressurreição tem um outro conceito além de ressurgir de novo. Significa ressurgir no céu. Vejam bem esse critério, surgir novamente no céu. Por que novamente? Porque de lá nós viemos. Aprendemos no Evangelho que ninguém sobe aos céus sem que de lá tenha descido. É uma frase do Cristo. Então, nós estamos ressurgindo no reino de Deus, surgindo outra vez no reino de Deus. É fantástico esse significado. É justamente este sentido para a palavra que nós queremos resgatar. Porque é um pilar de toda a doutrina espírita, que reúne a crença na vida futura e o conceito de salvação, porque a salvação é justamente resgatar-nos de novo para o céu, fazer-nos ressurgir no mundo divino, que é a nossa real vida futura. Então, é um fato muito marcante, é um pilar da doutrina do Cristo, é o eixo fundamental, inclusive, da vida de Jesus, porque Jesus anunciou diversas vezes que ele efetuaria a sua ressurreição diante dos nossos olhos. Então, é um tema central da vida do Cristo e é o tema central do Evangelho. Então, nós não podemos perdê-lo de vista em absoluto. Temos que resgatá-lo, né? Ele ainda está trescalando o bafio dos séculos, né? A poeira do tempo, e se restringiu como um tema da velha teologia, mas não, nós temos que trazê-lo à baila. E graças ao balde, nós agradecemos imensamente ao nosso mestre Balde por nos ter permitido fazermos as pazes com este conceito. Em Ubaldi, ele adquire um significado extraordinário. Para Ubaldi, a ressurreição é a reentrada do espírito caído no sistema. Uma definição muito clara. Reentrada, entrada de novo. Reentrada do espírito que caiu
no sistema. Sistema é o reino de Deus. Então, é um instante mágico em que nós voltaremos para casa, seremos abraçados pelo nosso Pai. O Evangelho diz que vai ter até um banquete no céu nesse dia, né? Que maravilha nós participarmos desse banquete, né? E hoje a gente fica ansiando por isso, já pensaram, nós sentimos verdadeiramente abraçados pelo nosso Pai. Que coisa extraordinária haverá de ser. Existe alguma coisa mais importante para nós? Não existe. Esta é a finalidade última de todas as nossas vidas. Nós sofremos, nós pelejamos, nós batemos cabeça aqui e ali, nós tropicamos, caímos, levantamos, estamos nesse afã de ir adiante. Por quê? Por que nós corremos? Para quê? A gente corre sem saber para onde deve ir, para onde está indo, por que está correndo. Porque lá no fundo das nossas almas, no nosso inconsciente profundo, reside um tremendo desejo de voltar para casa. E a gente não se dá conta conscientemente deste sentimento primordial de nossas almas. Então, nós temos fome de Deus, nós temos saudade de Deus, nós temos uma ânsia muito grande de estarmos novamente acomodados no seio paterno. Mas nós estamos distraídos com um tanto de quinquilharia que existe nesse mundo, né? É tecnologia, é WhatsApp, é tanta coisa que chama a nossa atenção e faz com que os nossos olhos se fixem numa realidade ilusória, que é o mundo das formas, e nós perdemos as nossas essências. Perdemos o que mais nos importa das nossas provisórias existências e neste mundo ilusório e falacioso. Então, este é o mais extraordinário movimento que existe no universo, em que nós vamos transladar do espaço-tempo para o não espaço e não tempo. Nós vamos mudar da localidade para a não localidade na linguagem da física. Nós vamos do universo de simetria quebrada em que estamos para o universo da supersimetria. Nós vamos do mundo quântico ao mundo contínuo, ou plenum. Vamos da matéria ao espírito. Então, esta é uma realidade biológica e cósmica. Preste atenção. Biológica e cósmica. Isso não tem nada a ver com a religião, não está restrito às religiões, não. É um fenômeno biológico, porque faz parte da biologia. Porque todo ser biológico está em experiência na vida para chegar a este ponto de ressurgir. E todo o cosmos se convulsiona na sua realidade fenomênica para atingir este objetivo. Portanto, ele está inserido na evolução universal. A evolução sabe que todos precisam ser carreados para a ressurreição. Portanto, todas as leis, todos os princípios, todos os fundamentos que movem, todos os fenômenos que se agitam no palco fenomênico do nosso universo estão sendo levados para a ressurreição. Então, estão vendo que isso transcende, né? Isso transcende todos os nossos interesses. E é preciso ser sincero com vocês e afirmar que, infelizmente, a nossa doutrina espírita, no afã de nos trazer determinadas verdades essenciais, é claro, por exemplo, a progressão das almas, uma tarefa brilhante que o Espiritismo assumiu e ele cumpriu com o brilhantismo, né? Hoje nós temos certeza
que somos almas em progressão, através de muitos corpos. Então, esta é a lição que o século XIX, né, que nos trouxe o Espiritismo, intencionava fixar nas nossas mentes. E, com isso, nos trouxe um conceito de ressurreição que é um conceito que atualmente nós consideramos restrito, que é o conceito de que ressurreição é reencarnação. Então, se nós formos lá, questão 110 do Livro dos Espíritos, nós vamos ler lá a afirmação categórica de que devemos interpretar ressurreição, anunciada pelo Evangelho, pelo Cristo, devemos interpretá-la como reencarnação. E aí nós paramos neste conceito, não exploramos outras possibilidades para esta ilação, para essa grande ideia. E, de certa forma, nós acomodamos-nos com este conceito. Não paramos para analisar. Então, amigos, fica aqui o convite, né, que nós devemos ir além desse conceito. Ressurreição é reencarnação? Nós vamos chegar à conclusão de que um dos aspectos da ressurreição diz respeito à reencarnação. Mas a ressurreição transcende a reencarnação. Então, nós não estamos aqui contrariando Kardec, né, no seu imenso bom senso, e concordamos com ele, não há mesmo possibilidade alguma de alguém voltar a viver no corpo físico que se desintegrou pela decomposição cadavérica. Então, não há ressurreição da carne ao pé da letra, como é tomado, né, no fundamentalismo cristão, como se, de fato, nós levantaríamos dos túmulos depois de termos os nossos corpos desfeitos pelo fenômeno da morte física. Mas isso é inverossímil, Kardec tem razão, é impossível isso. Daí Kardec, então, interpretar a ressurreição como a reencarnação. Você só pode voltar à carne voltando ao útero materno, construindo um outro corpo para você. Aí sim. Mas a doutrina espírita não se debruçou sobre o sentido original e místico desse conceito, que é o que agora nos importa. A bem da verdade, nós vamos encontrar no Evangelho duas definições para ressurreição. Dois conceitos de ressurreição nos foi apresentado pelo Cristo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 28, versículo 29, em que Jesus fala que vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Cristo e sairão de seus sepulcros. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Olha que interessante. Então, existem duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. E ressurreição da vida é esta. Jesus se refere à vida eterna, que ele sempre falou-nos da vida eterna como o nosso objetivo supremo. Então, a ressurreição da vida é a ressurreição definitiva ou ressurreição da vida eterna. É o retorno ao sistema, quando nós deixaremos os ciclos reencarnatórios. Porque a vida eterna é a vida além dos ciclos reencarnatórios. Porque a reencarnação não é uma vida eterna, é uma vida fracionada entre renascimentos e mortes. Você renasce, vive, cresce e morre, renasce, vive, cresce e morre, você tem uma eternidade fracionada. A vida eterna é uma vida definitiva e estável numa outra realidade. E o que é a condenação do juízo?
a ressurreição do juízo, chamada também de ressurreição da condenação. A ressurreição do juízo, a ressurreição da condenação, diz respeito, não há dúvida, ao reingresso do espírito nos ciclos reencarnatórios, para que ele, então, efetue a necessária colheita dos atos praticados contra a lei. Por isso, o juízo, o julgamento. Então, a ressurreição do juízo é reencarnação. Olha que bacana. O Espiritismo está certo nesse aspecto. A ressurreição da vida é o retorno ao sistema, dois conceitos para a ressurreição que nós resgatamos do Evangelho, das lições do Cristo. A ressurreição do juízo não pressupõe voltarmos a restituir o corpo que se desfez no túmulo, mas reconstruir outro corpo no útero materno, através do renascimento, é evidente. Agora, o que é esse ouvir a voz do Cristo e sair do túmulo? Evidentemente que não são os sepulcros onde estão encarnados os restos mortais dos seres humanos, em absoluto, não. Isso não é viável. O sepulcro é o mundo físico. Os túmulos em que estamos inseridos são os nossos corpos materiais. Exatamente isso que o Cristo nos diz. Nós somos os mortos inseridos nos túmulos físicos. Sepulcros caiados, né? Como diz o Cristo, estamos mortos na matéria. Então, Jesus não se referia aos jazigos propriamente ditos, onde permanecem os restos mortais dos que partiram, mas aos túmulos de matéria, aos túmulos físicos, aos corpos grosseiros que nós nos prendemos depois da queda. E aí nós esquecemos a nossa essência, esquecemos quem éramos, olvidamos que somos deuses e já nem acreditamos mais que somos deuses. Olha que coisa absurda, né? Achamos um absurdo nós sermos deuses e muitos nem acreditam que somos deuses. Ora, o Filho de Deus só pode ser Deus também, né? Mas nós nos tornamos mortos, nos tornamos simples e ignorantes. Então, nós, nos nossos túmulos físicos, mortos, entre aspas, dormindo o sono dos séculos, o pesadelo dos milênios, nós vamos ouvir a voz do Cristo e despertar. Quando o Cristo tocar o nosso íntimo. E nós, então, entreabrirmos os olhos do Espírito à realidade. Então, nós nos perguntaremos o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou isto que eu vejo em mim, eu não sou esta forma, eu não sou esse corpo, eu não sou deste mundo. Quando isso acontecer, nós estaremos ouvindo a voz do Cristo a nos falar: sois deuses. E vamos voltar ao mundo próprio de um Deus. Um Deus não foi feito para viver no mundo físico, para ter corpo, para nascer, para morrer, para passar por essa esfrega toda que nós passamos, cheios de necessidades. Deus não foi criado para isso. Um Deus foi criado para viver sem formas, como pensamento puro. E, portanto, num outro mundo muito diferente dos mundos que têm formas. Então, nós não pertencemos ao mundo das formas, porque um Deus não tem formas. Vocês concebem alguma forma para Deus, o nosso Pai? Não. Pois é, nós também, como filhos de Deus, não temos formas. Não temos nada que está fazendo aqui. Então, somos os mortos. Vamos ouvir a voz do Cristo, estamos esperando. Vamos afinar os nossos ouvidos e abrir os nossos olhos para que possamos ver de fato, ouvir de fato, porque até então nós somos obnubilados. Mas a própria doutrina espírita nos fala de outro tipo de ressurreição, e nós não nos demos conta disso. Eu vou mostrar para vocês já já
alguns poucos textos, mas existem muitos na doutrina espírita que nos fala de uma ressurreição gloriosa, ressurreição verdadeira, ressurreição eterna, ressurreição no reino. Para quem está habituado à leitura de Emmanuel, os livros de Emmanuel estão cheios dessas expressões, sobretudo aqueles 4 famosos, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva. Todas as lições, praticamente, Emmanuel nos fala de ressurreição gloriosa, de ressurreição verdadeira, ressurreição eterna, ressurreição no reino. Isso é reencarnação? Não, não. Não cabe em absoluto nas interpretações. Vou mostrar poucos textos para vocês e vocês concordarão comigo que a nossa própria doutrina espírita está nos falando de um outro tipo de ressurreição que transcende o conceito de reencarnação. E quando nós vamos ao Evangelho e lemos os textos que nos trazem os diálogos do Cristo, nós vemos que salta aos olhos que não pode ser de reencarnação que Jesus está falando. Quando Jesus refere à sua ressurreição, ele está dizendo que vai reencarnar? Ele reencarnou? Não. Quando Jesus se referia à sua ressurreição, ele não estava falando que ia reencarnar. Tem outra frase do Cristo que ele diz: é da vontade de meu Pai que eu não perca nenhuma das ovelhas que me deu, mas que eu as ressuscite no último dia. Isso é reencarnação? Olha o Cristo falando que é da vontade do meu Pai que eu ressuscite os meus discípulos no último dia. Então, Jesus nos fala de ressurreição do último dia. Vocês acham que isso é reencarnação? Não, é uma nítida referência definitiva no mundo divino, o nosso reingresso no mundo divino. Vai ser o último dia para nós, porque o tempo vai acabar. Não existirá mais dia. Então, não haveremos mais dias, não viveremos mais dias. Será o último dia. Adeus, dias. Dias e noites. Aí não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo, não vai ter aniversário. Aí você fica falando assim, mas será que vai ser bacana lá? É inconcebível a nossa vida lá, gente. Nós não podemos elaborar esse tipo de questão, não, porque é inconcebível a nossa vida lá. Jesus também, após a sua morte, ele ressurgiu. Essa ressurreição do Cristo após a morte é a sua ressurreição que ele se referia? Não era essa ressurreição que Cristo se referia. Nós vemos isso nitidamente no Evangelho. E se nós formos ler as descrições do Cristo logo depois do seu desenlace, quando ele reaparece, nós vamos ver que não é ressurreição. Ele não ressurgiu da carne, ele ressurgiu num outro tipo de corpo. Tanto que ele fala para Maria de Madalena, né? Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que subirei para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não me toques, ainda não subi ao Pai. Certamente que a Maria de Madalena ia estranhar tocar uma veste perispiritual não materializada. É bem verdade que depois, né, Cristo parece palpável, né? Não é isso? Até com a sua ferida, seu corte do lado, né? Que o discípulo incrédulo tocou o dedo lá para ver se era verdade. Ali ele já estava numa situação de materialização mais evidente que permitia o toque, né? Mas a verdadeira ressurreição do Cristo se dá no último instante em que ele está presente com seus discípulos. E nós vamos ver lá, né, no Evangelho de Marcos e de Lucas, são os dois que tecem detalhes, né, do último instante do Senhor aqui na Terra, né?
E lá em Marcos nós vamos ler, né, que o Senhor, depois de lhes ter falado aos discípulos, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E Lucas é mais exato um pouco, e diz, né, que aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e ascendeu ao céu. Foi levado ao céu. É a ascensão do nosso Senhor. Esta é a real ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressurge no céu de onde ele veio. Essa é a genuína ressurreição, chamada gloriosa, ressurreição eterna, ressurreição no reino. Esses nomes são de Emmanuel. Aí sim fica claro para nós. Então, a ressurreição do Cristo logo após a sua morte é um ressurgimento de Cristo, não é uma reencarnação e nem uma ressurreição verdadeira. Ele reaparece, é uma reaparição. Ele reaparece para os seus discípulos. Não era isso que Cristo se referia. A sua ressurreição é ressurgir no reino divino, que é a definição de ressurreição. Quando Jesus também, né, afirma que ele é a ressurreição e a vida, ele também não está dizendo que ele é a reencarnação e a vida. Porque ele completa. Porque todo aquele que vier a mim jamais morrerá. E a reencarnação, não. Reencarnação, você tem que morrer de novo. Você vai nascer e vai morrer enquanto estiver reencarnando. Então, Jesus não está se referindo à reencarnação porque pressupõe mortes. E a ressurreição e vida, ela significa que jamais morreremos, jamais experimentaremos novamente a morte. Será a morte da morte, como diz João Evangelista no Apocalipse. Né? Então, essa é a verdadeira ressurreição eterna. Não haverá mais morte. Então, não cabe aí o conceito de reencarnação. Então, nós vemos assim que precisamos resgatar este conceito na nossa doutrina espírita. Não estamos negando a interpretação kardeciana, a interpretação fundamental que está no Livro dos Espíritos. Apenas dizendo que precisamos fazer uma revisão deste conceito e ir além dele, porque quando vamos ao Evangelho encontramos um conceito absolutamente diferente. E não cabe nesta definição de reencarnação. Então, se nós estamos convencidos, então, que este é o fim último das nossas vidas, nós precisamos nos debruçarmos sobre tudo que nos levará a este fim. É um salto quântico, né, meus amigos? É um verdadeiro salto quântico, onde nós vamos transcender a nossa realidade e passar a existir numa outra. Então, precisamos aprender como é que faz isso. Porque a hora é adiantada, os tempos são chegados, como diz Jesus, né? O reino de Deus está próximo, então é preciso que nós aprendamos como fazer isto. E o Jesus nos ensinou, o roteiro está lá, é enfático no Evangelho. Todo mundo sabe de cor. Aceitar a dor redentora, abdicar dos valores irrisórios do mundo, de seus falaciosos prazeres, renunciar ao pertinaz egoísmo que demarca e domina as nossas personalidades, sujeição absoluta à lei, prática do desinteressado amor ao semelhante e a Deus. Pronto. Fácil. Lições muito simples. Aí está o roteiro. Difícil praticá-lo. Não é? Verdadeiramente praticá-lo exigirá uma profunda transformação no nosso personalismo. Mas
É a única forma que temos de efetuar esse extraordinário salto evolutivo que nos reintegrará ao sistema, devolver-nos-á a nossa verdadeira natureza, que é a natureza divina. Então, não tem outro caminho para nós, né? Se nós saímos do sistema pela revolta, por um motim, por uma rebeldia, o primeiro critério para voltar, é inverter a rebeldia. Qual que é o inverso da rebeldia? A obediência. Nós caímos na desordem. Temos que reverter a desordem. Qual é o inverso da desordem? A ordem. Então, nós temos que exercitar ordem em todos os sentidos, que é o que vai anular o caos que nós vivemos. E se nós fomos motivados por um egocentrismo que nos fez com que nos retirássemos da casa paterna, em que passamos a amar prioritariamente a nós mesmos, então, se o egocentrismo motivou a nossa retirada, nós temos que inverter o egocentrismo. Né? Qual que é o inverso do egocentrismo? O amor. Então, nós temos que dilatar o nosso ego de forma que o nosso ego abarque todo o nosso entorno. Não temos que deixar de ter ego, não. O ego tem que transformar em uma outra coisa muito diferente. Mas as suas potências não morrem. Suas potências são genuinamente espirituais. Então, nós estamos aí propondo um outro tipo de evolução aí, que talvez vocês não tenham se atinado para ela, né? É só um ensaio teórico que nós fazemos aí, né? É que nós estamos evoluindo de seres alfa, lembra do alfa, beta, gama? Alfa, matéria, beta, energia, gama, matéria, beta, energia, alfa, espírito. Então, hoje, nós somos seres prioritariamente gama. Somos seres que o Baldo chama de barônticos. Possuímos beta e possuímos alfa, evidentemente, em nós, mas o nosso peso específico está concentrado em gama matéria. Então, nós somos seres barônticos. Então, nós precisamos modificar essa nossa natureza, libertarmos-nos das nossas roupagens pesadas e nos transformarmos em seres prioritariamente beta, seres dinâmicos, seres que se transformam em ondas. Olha que interessante. É possível, então, que a gente deixe de ser espírito concentrado no amontoado de matéria e nos transformemos em seres irradiantes, seres que vivem como ondas livres, libertos das roupagens físicas? Sim, é o nosso próximo passo. Assim que a gente atingir a santidade, nós iremos participar de um outro tipo de vida que já não será pertinente à reencarnação, mas nós existiremos como seres ondulatórios, destituídos de roupagem física. E acreditamos que estes são, de fato, o que a doutrina espírita se refere como espíritos errantes, espíritos que perambulam pelos espaços cósmicos com uma grande facilidade. Pode estar em Andrômeda num instante seguinte e outro instante está aqui. Uns seres ondulatórios. São os espíritos incorpóreos, também referidos na doutrina espírita, que não têm corpos. Então, nós estamos até propondo alguns nominhos aí, né? Desculpem essa mania nossa, né, de dar alguns nomes, mas o Baldo chamou os seres
que vivem prioritariamente em gama, matéria, de barônticos. Barôntico. Onte é indivíduo, baron é peso, né? Então, são seres pesados. Baro, onto. Onto é o ser, né? Ontologia, o estudo do ser, por exemplo, né? Então, barôntico são seres pesados. Então, nós vamos nos transformar em seres que estamos chamando nuônticos. Nous é corrente de pensamentos. Onto, indivíduo, né? Então, seres nuônticos, seres que vão viver como correntes de pensamento, né? Como noures. Os noures são correntes de pensamentos, né? E depois nós vamos nos transformar numa outra expressão realista que serão seres prioritariamente alfa, seres prioritariamente espíritos. Então, nós vamos deixar de ser seres irradiantes, porque seres radiantes vivem ainda no espaço-tempo, vivem ainda neste universo, embora se expressem preponderantemente nos mundos espirituais, né, depois da morte, mas também no nosso, mas são seres do nosso espaço-tempo. Nós vamos nos transformar verdadeiramente em espíritos puros, né? E na linguagem cristã são aqueles que vestem os trajes nupciais e se tornam iluminados como o sol. São palavras que o Cristo nos disse, né? Que para nós participarmos do banquete divino, nós vamos ter que nos vestir com vestes nupciais e vamos brilhar como o sol. Na terminologia teosófica, que é muito interessante, isso é chamado de corpo glorioso, que é o corpo divino. E para dar sequência ao barôntico, ao noôntico, nós criamos o termo apeironticos, né? Apeiron é uma palavra grega que significa infinito, ilimitado e sem formas. Apeiron. Né? Vocês devem se lembrar dessa palavra nos nossos estudos, né, dos unitaristas pré-socráticos, do encantamento iônico, né? Então, apeironticos são seres vestidos de infinito, destituídos de forma e sem limites, ilimitados, vestidos, portanto, de infinito. Né? E na teosofia nós encontramos uma importante referência a este tema, e nós vamos encontrar nos estudos da teosofia uma referência ao sétimo caminho, que é a sétima região da nossa evolução espiritual, né, que se chama Arhat, e que nessa sétima região o espírito se coloca na margem para passar a um outro tipo de vida. Ele se coloca, então, na iminência de adquirir o corpo glorioso e penetrar definitivamente no nirvana, o estado perene de felicidade, de beatitude, de conhecimento e de imobilidade. Esta é a definição de nirvana. Então, quando o espírito chega no Arhat, ele está preparado para o corpo glorioso, e uma vez que ele se veste com o corpo glorioso, ele se transfere, evidentemente, naquele mesmo instante, para o nirvana. Mas, dizem as lições da teosofia, muitíssimos seres que chegam no Arhat, no limiar do nirvana, nas fronteiras com o mundo divino, preferem continuar no mundo das ilusões, o grande Maya, para atuar na salvação dos homens de forma eficaz e invisível. Então, são seres nuônticos, são seres que continuam vivendo no nosso universo como correntes de pensamento e permanecem ao lado das humanidades falidas, espalhadas pelos rincões cósmicos, irradiando-lhes sabedoria, orientação,
e encaminhando-os, né, pelos percalços da longa romagem evolutiva até chegarmos a esta condição. Então, essas são entidades salvadoras, são entidades gloriosas que estão junto a nós e nós não os apercebemos. O Balde nos fala de uma dessas entidades, que ele chama de sua voz. Sua voz é um ser noôntico, né? É uma noure, é uma corrente de pensamento, né? E é um ser despersonalizado, não possui o personalismo humano, né? Tanto que o Balde nos fala, né? Num dos seus fluxos inspirativos, né? Ele pergunta quem é aquela voz que o fala, né? E a voz lhe responde: não perguntes meu nome, não procures individuar-me, não poderias, ninguém o poderia, não tentes inúteis hipóteses, né? Então, sua voz é uma entidade que chegou às portas do céu, ligada não só ao balde, mas a todo o rebanho humano. É uma entidade crística, mas que não voltou para o sistema. Então, nós achamos que é uma entidade crística que representa o Cristo junto a nós, mas que não é propriamente o Cristo. Não sei se isso tem importância para vocês, né? É uma afirmação que poderá contrariar os estudiosos de Ubaldi, que consideram que Cristo é a sua voz, e nós não estamos contrariando isso. Mas como Cristo é uma entidade que vive no sistema, Cristo só se faz presente em nós como uma imanência, como uma força interior. Ele não tem formas. Ele é informe, ele é um espírito puro. Já os seres noônticos, os seres noúricos, eles podem se projetar em formas, eles têm poder para isso, né? Então, nós temos algumas motivações para identificar na sua voz a entidade que aqui viveu e encarnou o nome de Francisco de Assis e João Evangelista, que era íntimo amigo do Balde, né? Viveu ao seu lado, né? Quando ele era Frei Leão, e compartilhou com ele as lições do Cristo na Galileia, né? Quando o Balde era Pedro, né? E, curiosamente, o Evangelho de João nos fala que Jesus pediu a João, que é a reencarnação de Francisco de Assis, anterior, para continuar em nosso mundo até a sua segunda vinda. E os discípulos, então, pensaram, diz lá o Evangelho, está lá no João 21, 22, na época, os companheiros de apostolado de João estavam firmemente convencidos de que João não iria morrer. Ele não experimentaria a morte, porque Jesus falou que ele iria continuar conosco até a sua segunda vida. Então, Jesus pediu ao discípulo amado permanecer junto a nós, no campo do espaço-tempo, até o seu retorno. Então, possivelmente, essa entidade está realmente junto a nós, pastoreando as ovelhas de Jesus, né? como um segundo pastor, né? Até que nós nos reencontremos com o nosso Cristo interno, né? Que para o pastorino é a segunda vinda do Cristo. E aí sim nós estaremos na presença do nosso Cristo. Então, essa é apenas uma proposta curiosa, né, que estamos aqui relatando para vocês. Não estamos afastando a hipótese espírita que nos fala que Jesus é o governador da Terra, em absoluto, ele continua sendo o governador da Terra, mas o seu embaixador aqui na Terra deve ser Francisco de Assis, porque ele está obedecendo ao pedido do Cristo de não partir, não ir embora até que nós nos encontremos com o Cristo. E como é um espírito de altíssimo quilate, ele certamente é uma corrente de pensamentos, né? Não é um ser
integrado numa conformação humana. É uma corrente de pensamento que é capaz de estar no coração de cada um de nós. E talvez as próprias manifestações de Jesus no nosso mundo se façam através de Francisco de Assis, que é o alter Cristo, né? O outro Cristo, é o espelho do Cristo, né? E esse espelho do Cristo pode refletir a própria imagem de Jesus. Então, muitos espíritos que têm visão do Cristo talvez estejam refletindo, né, esta imagem do alter Cristo, do outro Cristo, né? O espelho do Cristo, que é Francisco de Assis. É possível, né? Então, isso é apenas uma hipótese, né? Vamos encontrar em Emmanuel. Emmanuel faz uma definição do Cristo que me chamou a atenção. Cristo define Jesus como substância da nossa libertação. Vai lá em Paulo Estevam, no capítulo 5. É a substância da nossa liberdade, né? Acredito que a libertação é liberdade, mas é a mesma coisa, né? Jesus, ou Cristo, é definido como a substância da nossa libertação. Olha o que é substância. É um ser substancial. Então, Jesus não está lá, separado, lá nos rincões do mundo espiritual distante, não. Ele está junto a nós, ele é a substância em nós, é a substância que está fazendo o nosso resgate. Ele é uma força salvadora, restauradora, que está junto a todos nós. Acreditemos nisso. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Ele prometeu isso, isso é verdade. Então, ele é uma força interior em nós mesmos. Por isso que é possível a gente sentir Cristo, sentir o amor de Cristo. Isso é possível. E nós devemos fazer um esforço muito grande para experimentar este amor, porque é um amor que nos traz um êxtase espiritual maravilhoso. Nós não sabemos o que é isso, mas às vezes a gente vê pessoas simples, né, os crentes batendo no peito e emocionando profundamente ao falar de Jesus. Ele está sentindo, né, essa presença que nós, né, fixados na razão, terminamos deixando para trás. Não é uma pena, né? E o próprio Balde, né, nos fala que Jesus é uma entidade cósmica e infinita que repele imagens. Isso está lá no livro Ascese Mística, olha só. É uma entidade cósmica infinita que repele imagens. Então, Cristo é informe. Ele está fora do tempo e do espaço. E existe em nós como uma energia regeneradora, intimamente jungida às nossas almas, e ele está nos transportando de volta para o reino puro. Então, o Cristo é o orientador da nossa humanidade, sim. Ele vem nos acompanhando desde que nós iniciamos os primeiros passos neste planeta azul. Ele periodicamente envia os seus mensageiros para nos instruir nas suas lições. Ele acompanhou Moisés, né? Pastorino diz que ele é o Jeová, né, que estava presente quase que fisicamente ali junto a Moisés na sua saga, né? Inspirou os profetas do Velho Testamento todos, nos instruiu através da sabedoria dos filósofos gregos, dos místicos do Oriente, até que veio pessoalmente à Terra, né? Dar o seu testemunho de validade de seus ensinos, né? Então Jesus falou que no terceiro dia nós vamos ressurgir. O que é o terceiro dia? O Evangelho nos fala o que é o terceiro dia, né? Que nós reergueremos o templo de Deus em nós. Em 3 dias, nós reergueremos o templo de Deus em nós. Jesus falou isso, né? E vamos encontrar uma alusão no Evangelho de que um dia para Deus representa 1000 dias para o homem. Ora, 3 dias para Deus são 3000 anos para nós. Jesus possivelmente se referia a 3000 anos a partir daquele instante em que ele demarcou a nossa evolução com a nossa presença na Terra. Ele inaugurou a evolução do amor.
em que nós nos transformaríamos, né, de guerreiros e seres animalizados, embrutecidos, em seres já analíticos, né, racionais analíticos, caminhando para a santidade. 3.000 anos nós vamos gastar para chegar às raias da santidade, quando estaremos preparados para transformarmos-nos em espíritos puros. Chegarmos à santidade é chegarmos no pé que Francisco de Assis chegou. Aí vocês falam assim, não, mas é muitos milhões de anos pela frente. Não é, meus irmãos, não é. São 3.000 anos. Nós já passamos, já transcorreram 2. Para muitos não valeu muita coisa, não, mas para boa parte da humanidade, né, nós já demos uma boa caminhada, né? Não conseguimos desvencilhar-nos do mal, não o praticamos, né, conscientemente, mas continuamos praticando inconscientemente o mal. Mas, de qualquer forma, nós tivemos uma evolução. Então, agora falta um milênio para chegarmos à santidade. Um milênio representa 10 encarnações, mais ou menos, né? Uma encarnação a cada século, se for possível, né? Então, nós temos 10 reencarnações para frente para chegarmos às portas do reino de Deus. Se vamos para em frente ou se vamos continuar nesse universo, vai depender de uma série de circunstâncias, mas nós nos transformaremos em seres radiantes, seres nuônticos, né? E vamos estar preparados para nos transformarmos em seres apeirônticos, né? Seres puros, vestidos apenas de pensamento, né? Então, estaremos aí, daí 1.000 anos, estaremos nesse limiar. Por isso, Jesus falou: o reino de Deus está próximo. E 1.000 anos para Jesus não é nada. O tempo do Cristo é um tempo diferente do nosso, né? Por isso, ele pôde falar isso sim: o reino de Deus está próximo. 1.000 anos. Essa interpretação está na obra Senda Redentora, né? Desse tempo aí, desses 3.000 anos. Então, a ressurreição está próxima, amigos. É uma boa notícia. Estamos a 1.000 anos da nossa ressurreição, ou da nossa possibilidade de executarmos este salto quântico, né? De voltarmos para casa, né? Que no sermão profético, Jesus nos garantiu isso, né? Nos assegurou que o reino de Deus está próximo. Então, é possível, eu acho bacana isso. 1.000 anos. 1.000 anos. Dá para fazer muita coisa em 1.000 anos, dá para evoluir bastante. Dá para deixarmos aí as peias do ego. Dá sim. Se nós, sobretudo, se estivermos investidos nessas conquistas, nós chegaremos com facilidade. E quando nós chegarmos ao ponto de ressurgir, será que nós vamos perder a nossa individualidade? Nós vamos nos diluir no todo, como uma gota que se dilui no oceano e a gota se perde? Será que é assim? E muitos ficam até em dúvida, né? Não vou subir aos céus, não, que eu vou perder a minha individualidade, né? O que não seria possível, né? Perdemos a nossa individualidade. Então, nós nos tornaremos infinitos, como uma gota que se dilui no oceano, mas nós não vamos perder a nossa individuação. Ou seja, nós, de certa forma, continuaremos um eu aparentemente apartados do eu divino. Isso está muito bem dito pelo Baldi, né? Então, quando nós atingimos esse estado, o Baldi nos explica que nós teremos aberto o nosso sistema cinético que atualmente está fechado. E nós temos trajetórias fechadas, e somos um vórticezinho fechado em nós mesmos. Então, nós vamos nos abrir em trajetórias livres. Vamos nos transformar em energia livre, em ondas de personalidade, personalidades irradiantes, né?
em que nós nos transformaremos em seres dinâmicos. Aí estaremos nas portas do reino de Deus, né? Mas nós não vamos perder a nossa individualidade. Não é possível, porque seria verdadeira morte se nós perdêssemos a nossa individualidade, né? Não seria isso possível, tá bem? Sejamos perfeitamente cientes disso, né? Então, nós não seremos uma gota no oceano, mas nós seremos todo o oceano numa gota. Né? Olha só que interessante, né? Nós vamos ser todo o oceano numa gota, porque nós continuaremos sendo gota. Lá em Ascese Mística, né, o Baldi nos explica que nessa fusão unitária com o divino, né, que é a união mística, né, ele fala que o eu se funde no todo sem se destruir. Ele não perde a sua individualidade, ele perde a individualidade humana, circunscrita, tal qual a conhecemos. Perderemos a nossa personalidade, o nosso personalismo, e vamos adquirir uma nova configuração que desconhecemos. Vamos adquirir, como diz o Baldi, uma nova individualidade imensa, infinita, jungida ao seio paterno. Isso faz sentido, claro, né? Nós não poderíamos nos diluir no todo, porque seria a nossa verdadeira morte. Bem, amigos, eu acho que nós podemos encerrar esta conversa, porque eu quero apresentar para vocês sucintamente alguns textos, algumas imagens. Então, vamos compartilhar aqui uma rápida apresentação para encerrarmos o nosso tema. E temos aí a ressurreição cósmica. Aqui temos uma lição de Emmanuel. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Vocês acham que isso é reencarnação? Não pode ser. Gloriosa ressurreição no reino. É a ressurreição do espírito, não é a ressurreição da carne. Aí Emmanuel. Emmanuel. Então, nós não podemos falar que o Espiritismo ensina que reencarnação é ressurreição, é reencarnação e ponto final. Não. O que Emmanuel está querendo dizer com gloriosa ressurreição no reino? É ressurgir no reino de Deus, é evidente. Temos lá outra lição que está lá no livro Evolução em Dois Mundos. A grande viagem da consciência humana para o reino angélico deve merecer, ao final, a auréola da imortalidade em pleno céu. O que André Luiz quer dizer com isso? A auréola da imortalidade em pleno céu. Não faz sentido se isso não for ressurreição. Essa imortalidade aí é a vida eterna. É uma outra imortalidade, não é aquela que nós possuímos nos ciclos reencarnatórios, não, né? Porque somos imortais, evidentemente, mas a imortalidade no céu é outra coisa. Imortalidade no céu não é reencarnação, muito pelo contrário, né? Essa é a verdadeira vida eterna. Nos Mensageiros, nós podemos ler também André Luiz, no capítulo 11. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos a ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. Ressurreição gloriosa. Quem está falando isso é um espírito que está lá no mundo espiritual. Não me recordo mais qual que era o o orientador de André Luiz que estava lhe dizendo isso, né? O instrutor.
ele estava ressurrecto, né? Ressurgido lá no mundo espiritual, mas ele estava falando de uma outra ressurreição. Não estava falando de reencarnação. Não. Ressurreição gloriosa é ressurgir no reino divino, no reino da glória. É o que faz sentido, não temos outra explicação para isso. Bem, aqui nós temos a possibilidade de deixarmos o mundo da carne, com seus irrisórios interesses e prazeres, para passarmos a seres radiantes, né? E para isso nós não podemos servir a dois senhores, né? Como diz o Cristo, né? Então temos aí a proposta, né, de compreendermos a nossa evolução, semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual, né? Está lá em Paulo, né? Coríntios também bastante evidente que vivemos como em corpos animais a fim de sermos ressuscitados como corpos em corpos espirituais, né? Então, como seres profundamente egóicos, centralizados em nosso eu, nós então convertemos a substância do nosso ser em partículas, colapsamos a substância do nosso ser em partículas, criamos átomos, nos vestimos com eles e nos prendemos na matéria, né? E, essencialmente, o que faz essa prisão nossa na matéria é a extraordinária força que trazemos no nosso ego. À medida que nós dilatarmos e desfazemos, né, da prisão egóica, nós vamos, então, nos desquantificar, né? Já conversamos sobre isso, né? Vamos deixar os atributos da quantificação e vamos nos tornar ondas. Então, nós vamos deixar de ser partícula, vamos transformar onda. Nós já estudamos essa dualidade onda-partícula, não já? Já, ela existe lá no mundo infratômico, né, onde os eventos quânticos são partícula e onda, né, até que se colapse em alguma coisa. Então, o ego nos colapsou em partícula. E ao desfazermos o ego, nós vamos descolapsarmos de seres feitos de partículas barônticos, e vamos, então, através do amor, nos desdobrarmos os nossos férmions e transformarmos, né, em baryons, né? E vamos nos libertar. Vamos nos transformarmos em seres ondulatórios e radiantes, até que, quando de fato aprendemos a praticar o puro amor, nós vamos então nos vestir do corpo glorioso e nos transformarmos em seres divinos, né? Quando então nós estaremos livres completamente da matéria. Então é mais ou menos essa ideia que nós queremos trazer para vocês, mais ou menos isso que queríamos dizer, né? E fica aí uma proposta. Se o verbo se fez carne, o carne deve voltar novamente ao estado de verbo. O verbo para nós é a simbologia da energia, carne é a simbologia da matéria. Então nós nos tornamos matéria e vamos voltar ao estado de verbo, né? Que é a transmutação da matéria em energia e da energia em estado de espírito puro, né? E aí sim nós estaremos preparados para fundirmos no amor divino, a fusão do todo, né? Que é o grande mandamento que o Cristo veio nos lembrar. E, enfim, nós vamos nos tornar um com o Pai, né? Como o Cristo prometeu, né? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. É um critério de identidade, né? Um critério de igualdade. E nós nos transformaremos em verdadeiros deuses e nos fundiremos à comunidade dos deuses, no fim último das nossas evoluções. Então, amigos, esta é a lição que nós tivemos a intenção de compartilhar com vocês hoje.
encerrando praticamente o nosso trabalho. Vamos, né, como já anunciamos, no dia 18 de janeiro, vamos falar da visão transcendental, né, que é um grande resumo, e estaremos praticamente terminando a nossa proposta de estudo. Desejamos a todos muita paz, muita alegria, um Feliz Natal e um ano novo pleno de conquistas no campo do espírito. Paz e alegria para todos.